Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Deus, o grande amor de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, esteja com você e com toda a tua família. Muito obrigado por assistir os meus vídeos e eu peço a você que assista o vídeo até o final. Deixe seu like, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, mas acima de tudo compartilhe esse vídeo com teus amigos. Se o vídeo foi relevante para você, se você aprendeu alguma coisa com o vídeo, manda esse vídeo para algum amigo teu, nas tuas redes sociais, para que outros também possam ter o privilégio de assistir e tirar suas próprias conclusões. Cada um aprende de um jeito, mas todos nós podemos ser canal de bênção para outras pessoas só compartilhando um vídeo. Em vez de você compartilhar vídeos de fofoca, vídeos de piada, de pegadinhas, né? Vídeo cacetadas, vídeos de notícias fakes, né? Falsas notícias. Então compartilhe esses vídeos para que teus amigos possam ter o privilégio de conhecer também esta mensagem. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, porque tudo és para nós. Tudo és para a nossa família, e acima de tudo para cada um individualmente. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, sem ti a nossa vida é irrelevante e insignificante. Portanto, meu Deus, nos colocamos na tua presença para agradecer por tudo que o Senhor é para cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós, por tudo que o Senhor tem manifestado nesses dias, pelos milagres, pelas bênçãos, pelos problemas, pelas dificuldades. Muitas vezes temos muita dificuldade de aceitar os teus planos, os teus propósitos. Nos magoamos, nos ferimos porque não nos entregamos inteiramente a ti. Falhamos em depender do Senhor. Então, nesse momento, queremos humildemente nos colocar na tua presença e te suplicar que nos aceite, que nos perdoe, que nos abençoe, que nos transforme, que nos purifique de todo o mal. Que a tua bênção, ó Deus, repouse na vida e no lar de cada um de nós e de cada pessoa que assistir essa mensagem, seja em qualquer momento da sua caminhada cristã, que a bênção do Senhor repouse na sua vida e na sua casa. Dá-nos a tua paz e agora que o Espírito Santo, Deus eterno, fale conosco através do estudo da tua palavra. Nós o adoramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nossa última mensagem, a gente falou sobre o Amém de Deus, né? A igreja de Laodiceia é o Amém de Deus. Deus não vai levantar outro período de história. Nós estamos vivendo a última hora da história desse planeta. Tem uma citação do livro O Grande Conflito que diz assim: 6.000 anos tem perdurado o conflito entre o bem e o mal. 6.000 anos Deus tem lutado para redimir o ser humano da transgressão, da desobediência cometida por Adão e Eva. Enviou seu filho, ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e agora o Amém de Deus aguarda o momento em que Deus possa dizer, como ele disse no Getsemane: está consumado. E essa ação de Deus, ela está muito ligada às nossas escolhas, à nossa decisão de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Vamos ler de novo o texto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apelo de Deus à igreja de Laodiceia. Aqui ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Pois você diz, eu estou rico, eu estou abastado, eu estou abastecido, os meus celeiros estão cheios, eu não preciso de mais nada. Você nem sabe que é um infeliz, sim, é um miserável, é um pobre, é um cego, é nu. Eu aconselho a você, e eu gosto muito dessa expressão aqui, eu aconselho, porque muita gente hoje fica dizendo que Deus é arbitrário, que Ele cobra, que Ele faz. E a palavra aconselhar aqui, né, é um ato de Deus permitir você aceitar ou não a palavra de Deus. Ou seja, a orientação, os ensinos, a disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 3, né, começa dizendo, filho meu, atente para os meus ensinos, e os teus ouvidos se agradem dos meus conselhos. Provérbios capítulo 1 também começa falando sobre atender aos conselhos de Deus. E a palavra aqui, eu aconselho. Deus não manda, Deus não impõe, Deus não é um Deus arbitrário. Ele diz, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico de fato. Vestiduras brancas, para que você não viva nu. E colírio, para que de fato você enxergue. Porque você é cego, você é pobre, você é nu. Verso 17, né? Você é um pobre, você é miserável, cego e nu. Então, para remediar a nossa situação, Deus então nos faz um apelo. E no apelo ele nos dá 3 conselhos. E interessante que o conselho de Deus aqui, ele começa com o verbo comprar. Eu aconselho a você comprar de mim. Ora, comprar de Deus. A gente consegue comprar alguma coisa de Deus? Mas é o que o texto está dizendo. Porque você é pobre, você é cego, você é nu, você precisa de ouro, você precisa de vestes, você precisa de colírio para enxergar. Verso 19. Eu repreendo, eu castigo aqueles que eu amo. Seja zeloso. Essa expressão zeloso aqui, seja ciumento do que é espiritual. Tenha ciúmes do nome de Deus. Tenha ciúmes do próprio Deus, porque Deus tem ciúme de você. Gálatas capítulo 4, Tiago capítulo 4, desculpe, Tiago capítulo 4, Tiago vai dizer que Deus tem ciúme, que o Espírito Santo tem ciúme da gente. E a palavra ciúme aqui é um zelo qualitativo, de alguém que cuida, que protege, que ama, que assiste, que conduz. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Seja ciumento de Deus. Seja ciumento, arrependa-se. Arrependa-se. Só esse texto, só o verso 19 aqui daria uma mensagem. E talvez eu ainda esteja bem balançado, a deixar o verso 19 para a gente fazer uma análise separada. Tá bem? Verso 20, eu estou à porta e bato. E esse aqui com certeza será uma mensagem específica. Estou à porta e bato. Aqui o texto está dizendo que Deus está do lado de fora. Se eu comecei a mensagem da igreja de Laodiceia dizendo que ela é uma igreja indiferente,
descomprometida, ela tem deixado Deus de fora de todos os seus planejamentos, de todos os seus propósitos, de todos os seus objetivos. Nós temos um cristianismo 50%. Por quê? Porque a gente hoje não é diferente do mundo. Ninguém hoje é difícil uma pessoa identificar um verdadeiro cristão. Afinal de contas, todo mundo está dizendo que é cristão. Agora eu coloquei a expressão verdadeiro. A Bíblia fala que o verdadeiro cristão, ele não mente. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 diz que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo não se contaminam com mentira, porque eles seguem o Cordeiro. Como a gente encerrou a mensagem dizendo em Gálatas capítulo 6, verso 14, né? O verdadeiro cristão, ele crucifica o mundo. Ele se torna diferente. Ele se torna diferente em toda a sua maneira de viver. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso no versículo 20. Deus do lado de fora. Tá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Deus está do lado de fora. Meu irmão, minha irmã, antes da gente meditar aqui no verso 17 e 18, nós vamos trabalhar só os conselhos de Deus, né? No caso, os 3 conselhos de Deus, o apelo de Deus, baseado em 3 conselhos. Eu quero perguntar para você, é Deus vivo em tua vida? Você é zeloso, você é zelosa de Deus? Quem olha para você vê um cristão ou um verdadeiro cristão? Você é apenas membro de uma igreja ou você é seguidor, discípulo de Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha muita gente perto dele, mas seguidores, discípulos, ele tinha poucos. 190 para ser mais exato. Percebe? Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele tinha muita gente perto dele, uma multidão. Corria atrás dos milagres, das bênçãos, Jesus Cristo chegou a dizer em João capítulo 6, né, verso 62, se eu não estou enganado, vocês estão me procurando por milagres. Vocês me procuram para receber bênçãos. E eu queria que vocês me procurassem para receber a salvação. A salvação é prioridade na tua vida. Fica a reflexão. Agora vamos ao verso 17 e 18, porque é o que nos interessa hoje. Você diz, eu sou rico. E se tem uma coisa que o cristianismo moderno pode dizer, é que é uma riqueza infindável de conhecimento. Hoje nós temos bibliotecas virtuais, físicas, estão lotadas de livros explicando quem é Jesus, falando de Jesus, falando de Deus, falando da Bíblia, falando da vida eterna, falando da salvação. Nós temos hoje livros e mais livros, realmente o mundo está impregnado. João acertou quando ele profetizou que o mundo inteiro não ia caber o tanto de livros que seriam escritos por causa do nome de Jesus Cristo. Então hoje você tem aí uma série de livros aí que você pode ler acerca de Jesus Cristo. Mas Renivaldo, então Deus errou ao dizer que a igreja era rica? Veja que o texto está dizendo que Deus não afirmou que a igreja é rica. Deus afirmou que a igreja diz. A igreja fala que ela é rica. Agora, entre a teoria do conhecimento e a prática do conhecimento existe um abismo. Um abismo quase que intransponível. Porque uma coisa, muita gente inclusive estão dizendo aí, pregando inclusive, que conhecimento salvação vem pelo conhecimento. Cuidado. O conhecimento prático sim, o conhecimento teórico não.
Tem muita gente que conhece de teologia. Inclusive, vamos citar o exemplo de Nicodemos. Queremos um homem mais conhecedor do que Nicodemos? Nicodemos era mestre em teologia, professor de Bíblia, mas não tinha o conhecimento prático da salvação. Tanto é que Jesus Cristo disse: você é um mestre em Israel e não sabe nada da salvação. Quando Jesus Cristo diz para Nicodemos que ele era mestre em Israel, professor de Bíblia e não tinha conhecimento, é o que eu tenho dito aqui nesses vídeos, né? Nós temos hoje 95% dos brasileiros com a Bíblia na mão e 90% deles sem nenhum conhecimento da Bíblia. Quando a gente cita um texto da Bíblia na igreja, tem pessoas que desistem de tanto procurar e não achar o texto bíblico. Então ela tem conhecimento da Bíblia, ela tem a Bíblia na mão, mas não tem o conhecimento prático da vivência, da busca. Leia comigo Isaías 34. Nós estamos trabalhando com o conselho de Deus e Deus nos dá um conselho em Isaías 34, né? Isaías 34, verso 16, está escrito: busque o livro do Senhor e leia. A questão do buscar aqui demonstra que você, ou eu, ou nós, né, separamos um tempo para nos debruçar diante da palavra. Eu estou em dúvida quanto ao juízo de Deus. Eu tenho uma série, inclusive, aqui no canal, né, o juízo de Deus, com 6 temas. Então agora eu vou estudar na Bíblia tudo sobre o juízo. Inclusive eu vou começar com o Salmo 17, onde Davi pede que Deus o julgue. Salmo 7, versículo 11, Davi diz que Deus vai julgar toda a terra, ele é o juiz de toda a terra, e diz o texto que esse juiz é um juiz sem misericórdia, é um juiz irado, porque eu escolhi o pecado em vez da salvação. Deus não está irado com o pecador, Deus nunca manifestou a ira ao pecador, ele manifesta a sua ira contra o pecado, contra a soberba, o orgulho, a vaidade, toda sorte de iniquidade. E é a iniquidade que nos separa de Deus. Portanto, o juízo de Deus só tem 2 bases. Qual é a primeira base, Renivaldo? A graça. A graça estendida é para todos. E a lei. Essas são as 2 bases do juízo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Mas Jesus Cristo, a graça salvadora de Deus, se manifestou para salvar todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Então, se eu rejeito a graça, eu não vou ter prazer na lei. Então eu me torno inimigo de Deus. Como é que eu posso ser salvo no juízo? Como é que eu posso ser absolvido no juízo se eu não abraço a lei? Se eu não cumpro a lei? Então Isaías diz: busque o livro do Senhor. Salmo 119, versículo 84, 86 diz que todos os mandamentos de Deus são verdadeiros. Ou todos os mandamentos de Deus são a verdade. Versículo 142 do mesmo Salmo 119 diz que a lei do Senhor é perfeita e a lei é a própria verdade. Assim como o Espírito Santo é a verdade. Então eu preciso conhecer a Bíblia na prática, sozinho, ter comunhão diária com Deus. Agora fica eu dizendo que eu sou salvo, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Isso não muda nada. Porque hoje nós temos quase 3 bilhões de pessoas dizendo que é cristã, que é de Jesus Cristo. Mas não conhece a palavra de Jesus Cristo. Não renuncia ao mundo e muito menos o pecado. E para esse grupo, que é a maioria dentro do cristianismo, Jesus Cristo vai dizer, Mateus capítulo 7, leia comigo, Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que Jesus Cristo vai dizer para a grande multidão
de seguidores dele, que anda, procura Jesus Cristo, não para ser salvo, mas para receber bênção. Verso 21. Verso 20 e 21. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verso 20 e 21. Leia comigo, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verso 20 começa dizendo que pelo fruto se conhece a árvore. E aí diz, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. E qual é a vontade de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 2. A vontade de Deus é que a gente pratique os mandamentos. Então o juízo de Deus tem com base nisso aí. Não adianta eu dizer que sou cristão se isso não reflete o meu comportamento, no meu comportamento, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. O cristianismo moderno é um cristianismo 50%, por quê? Porque a gente abraça a teoria e esquece a prática. Aliás, a própria educação hoje, ela vive capengando justamente por causa desses dois aspectos. Ou trabalhamos a teoria com a criança, ou trabalhamos só a prática. E aí a criança cresce de forma isolada, né, deslocada, sem nenhuma vivência com o real, e por isso ela deixa de crescer harmonicamente em todas as áreas da sua vida. Infelizmente, isso também reflete na vida espiritual. Quantas igrejas estão lotadas de pessoas dizendo que está louvando a Jesus Cristo, chamando o Senhor, clamando. Inclusive, diz o verso 22, que elas fazem milagres em nome de Jesus Cristo, né? Naquele dia vocês vão me dizer, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus Cristo vai dizer, verso 22, final do 22, eu não conheço vocês. A teoria do conhecimento não muda quem a gente é. Laodiceia diz, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de mais nada. De fato, o conhecimento, agora, embora Laodiceia diga que ela tem conhecimento, Oséias, né, capítulo 6, Deus vai dizer o seguinte, Oséias 6, eu não sei se eu vou achar o versículo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Oséias, capítulo 6, eu acho que eu marquei aqui. O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Por que o povo de Deus está perecendo? Por falta do conhecimento prático. Laodiceia diz, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E às vezes a Laodiceia ainda diz que é dona da verdade. Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é o próprio Deus. E Deus, ele estende a sua graça para todos. E o povo de Deus está perecendo nesses dias finais. Uai, Apocalipse diz que eles têm conhecimento. Tem. Mas não tem o conhecimento prático. E ainda fica dizendo, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E aí Jesus Cristo, Tiago vai dizer, capítulo 1, né? Que aquele que diz que sabe o que é certo e não faz. Ora, se você sabe a teoria, mas você não pratica a teoria, então você está em pecado. Provérbios, capítulo 3, se eu não estou enganado, também fala que uma vez que você diz que sabe, mas você não leva isso para outros, você não compartilha isso, você não pratica isso, então isso é como um câncer nos seus ossos. É como uma doença na sua cabeça. É lamentável Laodiceia dizer, eu sei, eu conheço. E aí Deus está dizendo, realmente você está dizendo que conhece. Você está dizendo que não precisa de mais nada. Agora, eu faço um diagnóstico seu. Qual é o diagnóstico? Quando a gente vai ao médico, a gente está sentindo alguns sintomas, né? Então o médico diz, vamos fazer uma bateria de exames. E aí quando a gente faz a bateria de exames, né, vai examinar o sangue, vai examinar as fezes, a urina, vai examinar
vai fazer uma ultrassom dos rins, do pulmão, do coração, né? Vai fazer um ecocardiograma. Aí o médico vai dizer, olha, você está com 3 problemas. Primeiro é cegueira, né? A Laodiceia, ela não foi ao oftalmologista, dizendo que estava tudo bem, mas aí Deus disse, bom, o primeiro diagnóstico seu é que você é cega. A palavra cega aqui é que falta conhecimento. E conhecimento prático, não é conhecimento teórico, tá bom? Deus está dizendo, você é cega. Segundo problema seu é que você tem um problema sério de roupa, né? Você não está enxergando aí que você anda nua. Essa roupa que você está vestindo aí não está cobrindo a sua nudez. Ou seja, a salvação pelas obras. Laodiceia é a igreja que infelizmente ela busca a justificação pelas obras. Então ela está nua. Ela está com um problema sério de nudez terrível. Então ela precisa urgentemente entrar no ateliê de Deus para vestir-se corretamente. E primeiro Deus vai dizer que ela é uma igreja pobre. E além de Deus ainda disse, Deus usou um adjetivo aqui que alguns às vezes não entendem, mas Deus chamou a igreja de miserável. A palavra miserável aqui é que ela não tem misericórdia nem dela mesma. É uma igreja desassistida da misericórdia. Ou seja, ela nem tem misericórdia para si mesma e nem tem misericórdia para oferecer a outros. Miserável. Sem misericórdia. E Lamentações 3, verso 22, Deus diz assim, olha que coisa maravilhosa, como Deus é maravilhoso. Lamentações 3, verso 22, está escrito assim, olha, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, olha para Laodiceia e diz, você é pobre, você é nua, você é cega e você é miserável. Mas eu gosto de você, eu amo você. Verso 19, eu amo você. Agora, Laodiceia vai aceitar a repreensão? É essa a questão. Então vamos falar aqui desses 3 conselhos de Deus, vamos falar um pouquinho aí do ouro, né? O ouro aqui, a riqueza, a verdadeira riqueza, é ter Jesus Cristo na sua vida. Ninguém é rico, a não ser aquele que abraçou a graça salvadora de Jesus Cristo. Não há um caminho que você possa trilhar para chegar ao céu. O único caminho é Jesus Cristo. Se você abraça Jesus Cristo, se você ama Jesus Cristo, se você crê no sacrifício de Jesus Cristo, se você ama fazer parte dos discípulos de Jesus Cristo, se você dá a vida por Jesus Cristo, Jesus Cristo disse, aquele que não deixar tudo por mim não é digno de mim. Mas se você toma a decisão, em Mateus capítulo 16, verso 24 a 26, né? Ele diz que quem não deixar tudo por ele não é digno dele. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então a verdadeira riqueza é a certeza da salvação. Deus está oferecendo à igreja de Laodiceia, que é o último período da história do povo de Deus nesta terra, do cristianismo moderno. Deus está oferecendo a graça salvadora, a verdadeira riqueza, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Não existe riqueza maior do que esta. Você pode ganhar dinheiro, você pode acertar na loteria e ganhar milhões de reais. Isso não muda quem você é e ao contrário vai trazer mais dor de cabeça para você. Agora, se você ama Jesus Cristo, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai usar o dinheiro para promover o reino de Deus. Falando de Nicodemos ainda, Nicodemos, além de ser rico, ele era um professor de Bíblia, né? Ele era mestre. Amados, uma pergunta importante que a gente tem que fazer sobre Nicodemos. Nicodemos tinha conhecimento, tinha teologia,
tinha a filosofia, a tradição dos seus pais, tinha o status social. E a pergunta mais importante é, ele tinha a pérola de grande preço. Por que ele não era feliz? E a gente vai encontrar um Nicodemos feliz depois que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Nós vamos encontrar um Nicodemos motivado, disposto a gastar-se e a gastar o que tinha na pregação do Evangelho depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Então, quando o Apocalipse oferece ouro, Deus está oferecendo o melhor. Deus está oferecendo o que ele tem de melhor. Ele está oferecendo seu próprio filho. E esse filho, 1 João 5,12 diz, quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Então o povo de Laodiceia, embora fossem ricos, porque tinham lá fábricas de colírio, fábricas de roupa, eram prósperos financeiramente, eles não tinham nada. De acordo com a Bíblia, a cidade de Laodiceia era uma cidade pobre em termos de religiosidade, em termos de apego a Deus, às coisas que realmente valem a pena. Por isso Deus vai oferecer para eles o ouro, porque a riqueza, embora Laodiceia teve uma tragédia lá em Laodiceia, e eles rejeitaram a ajuda imperial, e não, nós vamos nos erguer sozinhos. Na vida espiritual, ninguém pode andar sozinho. Se tem uma realidade da vida espiritual é que eu e você precisamos de outros. Não dá para a gente ter a religião do egoísmo, a religião do tanque de Betesda. Olha para o paralítico, 38 anos ali, e ninguém, diz o texto, ninguém teve compaixão daquele homem durante 38 anos. Então hoje um cristianismo que se satisfaz em conhecer Jesus, dizer que ama Jesus, eu sou de Jesus, 100% Jesus, quando na verdade Jesus Cristo não faz parte do seu dia a dia, quando o necessitado precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de abrigo, e a gente simplesmente vira as costas. A religião do egoísmo é aquela religião presa em si, onde cada um está preso em si mesmo. Jesus Cristo vem para a igreja de Laodiceia dizer assim, você é um miserável, você não tem misericórdia de ninguém, você precisa de ouro, você precisa de mim. E Jesus Cristo andou por toda parte, ungido pelo Espírito Santo, fazendo bem. A igreja de Laodiceia é uma igreja nua. Por quê? Porque ela não tem justiça. A palavra nudez na Bíblia está ligado às vestes de justiça de Deus. Você vai encontrar isso em vários textos, em vários salmos. E qual foi a primeira coisa que Adão e Eva perdeu quando pecaram? Perderam as vestes de glória. Ou seja, perderam a justiça de Deus, perderam a característica da divindade. Então eles fizeram para si folhas de figueira. Agora você imagine, você pode até pegar uma folha de mamona. Não sei se você tem aí no Nordeste, aqui no Nordeste tem muito, mamona. Então você vai pegar a folha de mamona, que ela é grande, ou folha de taioba, né? Então você vai pegar uma folha de taioba que é bem grande e vai fazer uma roupa com ela e vai vestir. Mas vista num dia de sol, quanto tempo ela vai durar? Quanto tempo ela vai durar? Você não precisa nem se preocupar que ela vai rasgar, não. Ela vai simplesmente secar. 2 horas depois ela vai estar seca, murcha e seca. Então não vai servir. Então a igreja de Laodiceia tinha fábricas de tecido de linho. Então a cidade era uma cidade rica porque produzia os melhores linhos do império. Pessoas de toda a Ásia, de toda a Europa, de toda a África, vinham para Laodiceia comprar aquelas roupas preciosas. E Deus disse que a cidade, que Laodiceia estava nua, porque faltava a justiça de Cristo. E essa palavra justiça
eu tenho que relacionar com você que também está relacionado ao perdão. Observe que em Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A palavra justificar aqui é tornar justo, é fazer justiça a alguém. O que é que Deus fez conosco? A gente estava tudo perdido, abandonado, destruído e condenado pela lei. O salário do pecado é a morte. Então Deus agora vem, despe Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive, morreu nu. O espetáculo da cruz é um homem completamente despido, crucificado. Ele foi esvaziado de qualquer vestimenta para que o espetáculo fosse mais escandaloso possível. E aí a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Cristo, ela é imputada em Renivaldo. Ou seja, eu sou vestido com a justiça de Jesus Cristo. É isso que Deus está oferecendo para a Laodiceia. Não o linho que pode durar 1 ano, 10 anos, mas a justiça de Cristo que permanece para sempre. Ou seja, na justiça de Cristo eu sou purificado de todo o pecado. Então, a justiça de Cristo oferecida à Laodiceia é as vestes brancas do perdão e da justificação pela fé. Mas Laodiceia, além dela estar pobre, ela está nua e ela está cega. E a cegueira é justamente por causa da filosofia. Lembrando que a partir de 1844, né, nós acrescentamos ao iluminismo, ao racionalismo, ao humanismo, ao ceticismo, nós vamos acrescentar o ateísmo. Então, esses vários ismos, as várias filosofias, vai cegando Laodiceia. Lembrando que Laodiceia não tem que ver com uma igreja lá da Ásia, tem que ver com um período. E o período é agora. Nós estamos vivendo Laodiceia. Nós estamos exatamente dentro do período de Laodiceia. E dentro do período de Laodiceia nós temos duas realidades: tempo do fim e fim do tempo. O amém de Deus. No amém de Deus, Laodiceia está pobre, está nua e está cega, porque ela tem rejeitado a lâmpada de Deus. Então Deus convida Laodiceia a voltar para a palavra, para que ela consiga enxergar as maravilhas da lei de Deus. Laodiceia recebe o convite mais especial de todas as igrejas. Por quê? Porque Deus pede que ela compre ouro. E a palavra comprar, na Bíblia, não tem que ver com essa ideia de você ir lá no mercado e pagar por uma mercadoria, não. A ideia aqui é você aceitar o preço que Deus estabelece. Quando eu aceito o preço que Deus estabelece, aí eu estou comprando. Isaías capítulo 55, você vai encontrar isso aí, tá bem? Leia lá Isaías 55, onde Deus diz assim: venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Então, quem estabelece o preço é Deus. E qual foi o preço que Deus estabeleceu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Esse é o preço. Agora, o preço é alto, é altíssimo. E ninguém vinha me dizer que não tem preço, que eu não tenho que pagar o preço. Tem que pagar o preço, sim. Primeiro eu tenho que renunciar meu eu. Eu tenho que buscar o Espírito Santo para ele gerar em mim o arrependimento. Eu tenho que me converter. Eu tenho que abandonar o mundo do pecado e crucificar o pecado e crucificar o mundo para eu aceitar o mundo de Deus que ele oferece para mim.
Vamos parar com essa religião de que você não precisa fazer nada, não precisa fazer nada. Você precisa fazer sim. Você precisa correr, você precisa abraçar, você precisa aceitar o preço. Jesus Cristo disse: quem não aceitar não tem vida eterna. Leia Mateus capítulo 7, leia Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: só vai para o céu quem faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que a gente obedeça os mandamentos. Agora, o mandamento é para salvar? Não, o mandamento é para quem está salvo. Obediência só é prazerosa para quem é salvo. Agora, eu não posso ser salvo vivendo de qualquer jeito. Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. Mentira. Porque se você entregar o coração, a primeira coisa que Deus vai fazer é trocar o coração. Deus não quer ter o coração não, porque está corrompido. E se você entregar esse coração, Ele quer que você entregue. Agora, como é que você diz que eu não posso fazer nada? Eu tenho que entregar meu coração corrupto. Eu tenho que aceitar a cirurgia de Deus. Eu tenho que ir para a mesa de cirurgia para poder receber um novo coração. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Nicodemos teve que nascer da água e do Espírito. Maria Madalena teve que nascer da água e do Espírito. Todos no Novo Testamento tiveram que nascer da água e do Espírito. Porque sem você nascer de novo não tem entrada, não tem direito ao reino de Deus. A salvação é pela fé, para quem aceita, para quem compra o ouro, para quem compra as vestes, para quem compra o colírio. E aqui está o colírio. Comprar é aceitar o preço que Deus estabeleceu. Laodiceia estava vivendo abastadamente. Não preciso de nada. E Deus disse: você é miserável, você é pobre, você é cega, você é nua. E agora eu aconselho que você compre de mim. E quando a gente compra de Deus é que a gente aceitou. A gente vai ao Calvário, é banhado no sangue de Jesus Cristo. A gente agora veste a justiça de Jesus Cristo, é imputada em nós. E agora a gente começa a enxergar. Enxergar a palavra de Deus, para que a gente não viva só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é comprar. Quando eu compro, eu aceito o plano de Deus, eu aceito a vontade de Deus. E aí, Deus coloca em mim o colírio. E eu passo a ver a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. E aí eu renuncio tudo. Jesus Cristo diz que aquele que não renunciar tudo por Ele, não é digno dele. Mateus 16, verso 24 e 25. De que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta Laodiceia ser rica, abastada, ter colírio, ter água morna, né, ter fontes termais, ter boas fábricas de linho, se ela não tiver o ouro, o verdadeiro ouro oferecido por Deus? Se ela não tem as vestes do tear celestial, se ela não tem o colírio oferecido pelo Espírito Santo. O colírio aqui pode representar também o Espírito Santo, tá? O colírio em Apocalipse 3 representa a palavra de Deus, mas quem nos dá a iluminação para entender a palavra é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do óleo, da unção do Espírito Santo para entender a palavra de Deus e não rejeitar a palavra. O cristianismo moderno, o fracasso do cristianismo moderno é a rejeição da palavra pelas filosofias e pelas pregações humanas. Meu querido, qual você vai aceitar? O conselho de Deus? Você vai aceitar pagar o preço que Deus estabelece? Ou você vai continuar justificando através das filosofias? Se você hoje quer aceitar os 3 conselhos de Deus, os 3 remédios de Deus para curar você, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Aceita-nos, Pai, e ajude-nos, porque por nós mesmos não podemos. Não conseguimos.
Nós, à semelhança da igreja de Laodiceia, continuamos dizendo, somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar a nossa própria nudez e que a gente aceite as vestes da justiça de Cristo, do seu perdão e da sua salvação oferecida na cruz do Calvário. Quando ele se esvaziou, ele se humilhou, ele morreu por cada um de nós. Ajude-nos então, Senhor, a comprar esse ouro, a vestir essas vestes e a colocar esse colírio em nossos olhos. Ou melhor, coloque em nós, Pai, através do Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.